que inverter o... Tá, muito legal sua pergunta, Edu. Então, vamos por partes, né? Vamos ajudar aqui a resolver isso para a gente depois fazer essa análise que você está propondo. Vou fazer duas coisas, tá, Edu? Eu vou fazer meio elevado a x maior ou igual a 1 sobre 128, tá bom? Então, perceba que eu estou invertendo dos dois lados para a gente ver o que acontece depois. Ou então, vamos deixar assim. Vamos lá, Edu, como é que eu faria para resolver esse daqui de cima, então? Eu fiz só, tipo... Eu coloquei na base 2 o 128. Perfeito. Como é que fica? 2 elevado a? Deixa eu ver aqui. 2 elevado a 7. Isso mesmo. E aí, então, a sua conclusão foi? E aí eu puxo x maior ou igual a 7. Ótimo. Perfeito. Até aqui sem nenhum problema. Vamos fazer a mesma coisa aqui para baixo agora. Deixa eu deixar só sobre maior ou igual a 128. Não faz muita diferença, não. Então, aqui, algo parecido, né? A gente pode deixar... Não, esquece, eu vou voltar atrás de novo. Vou voltar 1 sobre 128. Olha só. Pensa o seguinte, aqui eu poderia fazer a mesma lógica que você usou, colocando 1 sobre 128 na base meio. Né? Porque se eu faço meio elevado à sétima, eu vou ter que chegar em 1 sobre 128. É mesmo raciocínio. Então, vamos lá, vamos escrever isso daqui. Meio elevado a x tem que ser maior ou igual a 1 sobre 2 elevado a 7. E aí a gente tenderia a falar que x é maior ou igual a 7. Né? Essa seria a intuição que a gente traria. Mas isso tem um problema. E aí vamos entender qual é esse problema. Primeiro, eu vou te mostrar algebricamente porque isso é um problema, tá, Edu? O que eu quero dizer com isso? Eu vou tentar resolver com uma base aqui que seja maior do que 1. Para eu resolver com uma base que seja maior do que 1, eu posso inverter esse meio, fazer 2 elevado a menos 1. Então, ao invés de fazer a base meio, eu quero colocar tudo na base 2 agora, para ficar um exercício muito parecido com o que a gente resolveu aqui em cima. Tá? Beleza. E aí, para isso, eu poderia escrever 2 elevado a menos 1 elevado a x, que vai dar, então, 2 elevado a menos x. Tem que ser maior ou igual a 2 elevado a menos 7, certo? Uhum. Ótimo. E aí, daqui, a gente vai tirar a informação que menos x é maior ou igual a menos 7. Só que quando eu resolvo isso daqui, Edu, o que tem que acontecer quando eu multiplico os dois lados por menos 1? Aí você tem que inverter Entendi. Exatamente, eu tenho que inverter aqui o sinal. Né? Então, Beleza. de fato, mostrou que não era realmente x é maior ou igual a 7, x é menor ou igual a 7. Mas aí você ainda tem muita razão em me perguntar, mas de por que de achos? Tipo, por que isso está acontecendo? Né? E aí, para eu responder isso de uma maneira que te convença, eu tenho que te mostrar o gráfico dessa função. Beleza. Então, olha só, vamos pensar aqui a diferença entre uma função e a outra. Nesse primeiro caso, eu vou desenhar bem esboço, tá? Eu não estou me importando exatamente onde estão passando os pontos. Mas o fato é que essa é uma função crescente ou decrescente? Aliás, desculpa, né? Eu circulei tudo, mas eu queria circular só isso aqui. 2 elevado Essa a é uma x é uma função crescente. Perfeito. Ela é uma função crescente. Então, ela vai fazer isso daqui. Mais ou menos, né? Uhum. Bem mais ou menos. Ótimo. Agora, vamos pegar essa nova função que a gente está trabalhando. Essa nova função é meio elevado a x. Meio elevado a x vai ser uma função crescente ou decrescente? Meio elevado a x é decrescente, né? E como é que eu faço para saber isso, que ela é decrescente? Porque ele pode dar 1 sobre 128, que é menor do que meio. Perfeito. Então, a questão é, quanto mais eu aumento o meu x, menor vai ficar o meu f de x. Né? Então, percebam que isso aqui é o meu x, isso tudo é meu f de x. Né?
Então, quando o meu x é 1, ele é meio, mas quando o meu x é 7, ele é 1 sobre 128, que é muito menor do que meio, né? Então, basicamente, o que está acontecendo aqui é o contrário, essa função está decrescendo. Tá? Aí, agora, a gente consegue justificar, então, a diferença, Edu. Olha só. Aqui, nesse caso, eu quero saber quando o 2 elevado a x, ou seja, quando o meu y é maior do que 2 elevado a 7. Então, eu vou procurar aqui o meu 128, né? Vamos supor que ele está aqui. Então, aqui estaria o meu 128. E aqui estaria o meu x, né? Para esse 128, que é o x7. E aí a pergunta é, qual é o valor de x que faz com que 2 elevado a x seja maior do que 128? Ou seja, a gente está buscando esses números aqui, né? É esse intervalo que a gente está buscando. E aí a gente Sim. chega à conclusão, olha, então o x tem que ser maior ou igual a 7, né? Ele está indo para a direita. Tá? Agora, se a gente analisa essa situação aqui, meio elevado a x é maior ou igual a meio elevado a sétima, vou fazer o mesmo processo. Eu vou buscar aqui o meu x igual a 7, ele está mais ou menos aqui, vamos supor. Tá? E aí, eu encontro o meu y correspondente. Meu y correspondente está aqui, isso aqui seria 1 sobre 128. Vou dar até um zoom para a gente conseguir enxergar um pouquinho melhor. Vamos voltar para a pergunta. A pergunta é, qual é o valor de x que faz com que essa função aqui, né, com que toda essa função seja maior do que 1 sobre 128? Ou seja, a gente está buscando esses valores aqui de y. E esses valores de y estão nessa parte da função aqui, percebe? E aí, então, a gente fala, olha, na verdade, então, o x precisa ser menor do que 7 para que o nosso y seja maior do que 1 sobre 128. É por isso que inverte, porque uma é uma função crescente e outra é uma função decrescente. Tá? E aí você tem sempre duas estratégias, Edu. Olhar para isso e tentar resolver olhando para o gráfico, ou você pode fazer que nem eu fiz, que algebricamente é um pouco mais fácil. Né? Você sempre, assim, coloca na sua cabeça, sempre vou resolver minha equação exponencial colocando numa base maior do que 1, que foi como eu resolvi isso daqui. Porque aí eu não enfrento esse problema, não tenho que ficar pensando muito nisso, né? No final eu só tenho que lembrar que quando eu multiplico tudo por -1, eu inverto o sinal. Beleza. Valeu, Gui. Imagina, que isso. Que mais? Ótima pergunta do Edu aí para aquecer o dia de hoje. Que mais que temos? Olha, assim, eu não fiquei com mais nenhuma dúvida, porque eu não fiz muito exercício complementar ainda. Então. Tá. A parte das propriedades de log, vocês estão super tranquilos mesmo? Sim? Por enquanto, sim. Legal. Tá bom, que bom. Beleza, pessoal. Então, acho que por hoje é isso. Lembrando a vocês, então, que aí tem mais um teste hoje com mais 3 questões da prova P2. E aí amanhã, na aula de amanhã, de sábado, né, que eu falei, aquela aula que vocês podem fazer quando vocês se sentirem melhor para fazer, não precisa ser amanhã às 7h15 da manhã, vocês entram lá, fazem as outras 4 questões que eu vou propor para vocês, que é a parte final da P2, e aí na terça-feira a gente discute todas as últimas questões da P2 para ver se sobrou alguma dúvida, e de novo, né, a gente continua tirando essas questões como a que o Edu trouxe hoje, que é muito importante. Tá bom? Você lembra que horas que é a aula de amanhã? Eu não sei ainda, na verdade, Valeu. Eu não sei se saiu. A Isa tá falando alguma coisa, você já sabe, Isa? Eu acho que não saiu ainda esse calendário de amanhã. Ainda também. Mas eu acho que vai ser às 7h15 da manhã, mas eu não tenho certeza, tá? Tá bom, obrigada. Assim, eu sei que o e-mail que a Vivi me mandou, ela colocou matemática em último, mas não sei se estava relacionado ao horário ou se era porque era a última que tinha menos recuperações, né? Porque amanhã são as aulas das matérias que tem mais recuperação. E aí ela colocou matemática em quarto, mas eu não sei se era porque eu sou o quarto em número de recuperações ou se é porque de fato seria a quarta aula. Mas enfim, acho que provavelmente vai ser a primeira ou a última, tá bom? Mas com certeza ela vai mandar o calendário já já e aí a gente consegue ver. Não sei nem se ela já não mandou, porque eu recebi o e-mail da Mobile agora. Não, mas não foi dela ainda não. Tá. Tudo bem? Tudo bem. Maravilha. Bom final de semana então para vocês, queridos. E aí, qualquer coisa vocês mandam mensagem também, a gente vai responder, tá bom? Beleza. Valeu, Gui. Valeu, Edu. Abraço.
Vale, travou?